nosso pastor, irmão Antônio Amadeu Forte. Saúde os irmãos com a paz do Senhor. Louvamos a Deus pela oportunidade que o Senhor nos dá nesta noite de retornarmos à sua casa com o propósito de adorar, bendizer o nome do Senhor. Quero agradecer ao nosso pastor Joel pela recepção, que tem nos recebido com muito carinho, a sua esposa, irmã Rose, Deus abençoe. Nossos companheiros também que estão, que o Senhor os abençoe grandemente. E como os irmãos sabem, nós servimos ao Senhor aqui nesse setor desde 1977. Quando cheguei aqui, ainda era o pastor João dos Reis. Todos os irmãos conheceram, alguns deles. E estivemos servindo ao Senhor durante todo este período. E graças a Deus que o Senhor nos abençoou ricamente e tem nos abençoado. Podemos dizer que até aqui nos ajudou o Senhor e Ele continuará nos ajudando. Eu rogo as vossas orações em nosso favor, porque agora estamos numa nova jornada, mudando para uma nova cidade, e que o Senhor possa continuar nos abençoando ali também. Eu agradeço de coração. Eu estou um pouquinho rouco, não deveria ter tomado, mas tomei um suco gelado e me afetou a garganta. Mas creio que o Senhor nos dará graça e em alguns minutos quero transmitir aos irmãos aquilo que Deus colocou no meu coração. Abra sua Bíblia comigo no livro dos Salmos. Do Salmos de número 23. Amém? Esse salmo, ele nos traz o título do A Felicidade de Termos o Senhor como Nosso Pastor. É um salmo de Davi, conhecido de todos, que diz: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Certamente a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Amém? Mais um versículo. O Evangelho de São João, no capítulo 19, ou melhor, o capítulo 20, o versículo 19. Evangelho de São João, capítulo 20, versículo 19. Chegada, pois, a tarde daquele dia, o primeiro da semana, cerradas as portas onde os discípulos, com medo dos judeus, se tinham ajuntado, chegou Jesus e pôs-se no meio, e disse-lhe: paz seja
convosco. Amém? Que Deus em Cristo abençoe os nossos corações para receber a porção da palavra do Senhor nesta noite. A sua palavra, ela já é abençoada quando nós a lemos e recebemos neste espírito de adoração. Quando, irmãos, lendo esses versículos que lemos, nós deparamos aqui, irmãos, com dois textos que parece estar num paralelo a respeito da felicidade de Davi como servo do Senhor, de tê-lo encontrado o Senhor. E aqui, neste capítulo de número 20 do Evangelho de São João, nós encontramos os discípulos do Senhor Jesus, que seguiram, que serviam o Senhor durante alguns anos, e agora eles tiveram de encontrar uma situação um tanto difícil, com medo, preocupados. Jesus havia sendo crucificado, já havia ressuscitado, discípulos dele com medo, fechados, trancados. Mas esse texto diz, o versículo 19, para não nos estendermos, que foi numa tarde, o primeiro dia da semana, onde eles estavam cerrados, fechados, com portas, com medo dos judeus que tinham ajuntado ali. E me chama a atenção quando diz, Jesus chegou. Aleluia. Parando para pensar neste texto, eu comecei a meditar no passado, em relação até mesmo à minha família, os meus pais, quando se converteram, quando aceitaram a Jesus, a forma em que Jesus chegou ali no nosso lar. E pensando nesse texto, me veio também o Salmo 23, o versículo de número 4, que diz: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum. Por quê? Tu estás comigo. Lá Jesus chegou. Aqui o salmista está dizendo, Ele está comigo. E eu perguntaria para você nesta noite, você se lembra quando Jesus chegou em tua vida? Como foi que você recebeu Jesus? Em qual situação você se encontrava? Pelo vale de sombra de morte? Jesus chegou. A Bíblia nos conta diversos fatos de necessidade de pessoas que quando Jesus chegou em casa, Jesus chegou no caminho, Jesus chegou em diversos lugares, quando havia desespero. Por exemplo, quando nós lemos a Bíblia, no Evangelho de Mateus, irmãos, nós encontramos ali o texto que se refere à sogra de Pedro. Doente, enferma, com febre, mas nos diz o texto que Jesus chegou naquele lar. No momento em que Jesus chegou ali, ele trouxe a bênção à sogra de Pedro. Ele trouxe a cura àquela mulher. Houve necessidade de Jesus entrar naquele lar.
Por quê? A Bíblia nos diz, ele é o mesmo, ontem, hoje e eternamente. E eu lhe digo nesta noite, se você está com algum problema no seu lar, Jesus pode chegar ali. Não importa o que você está passando. O salmista se expressa dizendo, ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, eu não vou temer. Eu não vou temer, porque ele diz, mal algum, porque ele afirma com categoria, com firmeza, com convicção, olhando para Jesus, o autor e consumador da fé, tu estás comigo. Este problema, essa dificuldade, esta luta, esta tribulação, eu creio que o Senhor me dará vitória e eu vou atravessar. Jesus pode chegar no teu lar hoje. Aleluia. Glória a Deus. Tu estás comigo. Glória a Deus. Quando é que Jesus chegou para ti? Eu me lembro da família deste moço, esqueci o seu nome. Vocês se converteram aonde, se lembra? Jardim Arize. Nós dirigimos aquele trabalho e o pai deste moço chegou ali na igreja. Lembra? O Senhor encontrou aquela família e estão aqui até hoje servindo ao Senhor. O Senhor me encontrou, irmão, na mudança da minha vida, filho de crente, trabalhando, indo à igreja, escola dominical, nunca me desviei, sempre servindo ao Senhor. Mas eu gostava muito de futebol. Camisa 10. Jogava. E um dia eu estava no campo, disputando um campeonato, correndo atrás da bola e a bola atrás de mim. Até que um momento eu ouvi uma voz. Não é aqui o teu lugar. Olhei à direita, à esquerda e falou, quem será que está falando comigo? Parei no meio do campo e a voz disse, sou eu, o Senhor. Aqui não é o teu lugar. Senti uma alegria tão grande, eu saí de fininha, pela direita, sentei na beira do campo e comecei a chorar. Meus amigos gritavam, Toninho, vem para o campo, vem jogar. Eu não tinha força para levantar. Larguei tudo, fui para casa, tomei um banho e disse para minha mãe, Jesus me chamou hoje, mãe. Recebi ao Senhor lá no campo de futebol. Jesus chegou ali naquela hora que eu precisava ouvir a voz do Senhor. Você se lembra quando Jesus chegou? Amém? A senhora se lembra, o senhor se lembra? Ainda que eu passe pelo vale da sombra da morte, o Senhor está comigo. Aleluia. Você se lembra quando Jesus chegou lá no caminho? Estava a viúva de Naim levando o seu filho? Dificuldade, morte, mas Jesus chegou. Jesus chegou. Aleluia. Trouxe alegria àquela família, porque ele estava ali naquele momento e ele chegou. Temos muita passagem. Irmãos, lembra-se quando Jesus chegou, irmãos, também, para os 10 leprosos, caminhando, aleluia, procurando saúde, mas Jesus chegou para aqueles leprosos. Tiveram algumas dificuldades, um só voltou para agradecer, mas Jesus chegou. Vivíamos no pecado,
longe de Deus, mas Jesus chegou. Aleluia. A minha alma enche de alegria, o meu coração chora, porque, irmãos, podemos dizer, até aqui nos ajudou o Senhor, porque Ele chegou no nosso lar. Glória a Deus. Glória a Deus. Quando os discípulos se encontravam nesta dificuldade, o que Jesus fez? Jesus chegou. Irmãos, cuidasse da pasta. Irmãos, cuidasse da pasta. Quando ia escovar o dente, derrubava tudo na pia, apertava no lugar errado e caía aquele monte e não limpava. E ela começou a brigar, porque não tinha paz, não tinha comunicação, não tinha afeto, não tinha amor. Mas Jesus chega num lar difícil para trazer a paz. Se você se encontra em qualquer situação difícil, convida Jesus para entrar. Convida Jesus para chegar. Convida Jesus para te dar esta paz que o mundo não tem. Jesus pode te dar. Não fique preocupado com coisas minúsculas, difíceis, não. Convida Jesus. Jesus, Ele vai te atender. Paz seja convosco. Aleluia. Por isso que o salmista, ele se expressa dessa forma. Por isso que o salmista, ele diz, irmãos, tu estás comigo. Tua vara e o teu cajado me consolam. Você já recebeu o consolo da parte do Senhor? Já recebeu? Aquele refrigério, aquela alegria que o Senhor traz, aquele gozo na alma, que você só tem gratidão para o Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Não importa a situação, Jesus, Ele pode, aleluia, atender o seu pedido nesta noite. Eu creio, confio, porque nós passamos, principalmente, eu digo aos irmãos, a minha família, irmãos, o primeiro dia que o papai entrou na igreja, no templo da rua Alcântara Machado, 616, no Belém, os mais velhos aqui se lembram. Eu casei ali. Papai foi assistir um culto que uma senhora convidou para que ele fosse. E quando ele chegou na igreja e a banda começou a tocar o hino de número 15, que está esquecido por nós. Muitos anos se passam e não se canta mais o hino de número 15. A banda começou a tocar. Os irmãos se lembram, a banda ficava do lado direito, assim, enfiado num recanto. Ele começou a chorar. Chorar. Chorou o culto quase que todo. E depois, ele se entregou ao Senhor. Levantou a sua mão. Se converteu. Chegou em casa e disse à mamãe: domingo você vai na igreja e eu fico com as crianças. Nós morávamos no Tatuapé, na rua Azevedo Soares, com a rua Pucarana, perto do viaduto. Papai ficou em casa com os meninos e a mamãe foi lá na igreja. Também se converteu ao Senhor. Serviram ao Senhor durante toda a sua vida, já estão com o Senhor na glória. Mas foi ali que eles encontraram a alegria, a felicidade, a paz no coração, aleluia, porque um dia Jesus chegou no nosso lar. Pare, medite nesta noite. Quando foi que Jesus chegou no teu lar? Agradeça ao Senhor.
Dê a Ele toda a honra, toda a glória, mas também faça uma coisa, como diz o salmista: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum. Por quê? Repita comigo, por quê? Tu estás comigo. Você crê nisso, que o Senhor está contigo? Os olhos do Senhor estão nos acompanhando. Aleluia! E é maravilhoso quando nós sabemos que o Senhor está conosco, porque nós podemos pedir o socorro. Podemos pedir o auxílio. Ele nos dá o livramento de muitos acidentes, de muitos fatos que podemos, irmãos, aleluia, se livrar, porque o Senhor está conosco. E o Senhor tem nos guardado, nos abençoado, nos livrado, porque Ele está conosco. Creia nisso. Aleluia. Que Deus em Cristo vos abençoe. Que o Senhor faça resplandecer a sua glória sobre cada um de nós. E nos dê nesta noite esta paz que Ele deu aos discípulos, Ele continuará dando a você nesta noite. E eu declaro em nome do Senhor Jesus: paz seja contigo. Que o Senhor repreenda